Olha, eu quase choro. E choro mesmo, né? Quando eu penso em gente que gastou a sua vida, anos e anos da sua vida, para produzir um texto bíblico acessível a uma comunidade, a uma população pequena. E a gente que tem a Bíblia em português, não pensem que isso também não foi custoso, que não foi difícil, que não foi trabalhoso. Então, o texto que você tem na sua mão, não trate com desprezo, porque ele custou muito caro. E não pense que você tem um entendimento melhor do que aquele texto que está lá. Não, para mim é isso, para mim é aquilo. Quem é você? Quem sou eu? Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. E hoje não é só o Debatistas com a CBN. Hoje nós temos aqui a SBB participando conosco, por meio do pastor Bruno, né? E temos aqui também o pastor José Carlos, da PIB, Primeira Igreja Batista de Brasília. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, mas eu quero te pedir para ficar até o final, que a gente vai falar também de um evento que a SBB vai estar realizando aqui em Brasília. Vamos falar de outros eventos que a SBB realiza. Quando fala SBB, tá, pessoal? É a Sociedade Bíblica do Brasil. Com certeza, você tem uma Bíblia aí da Sociedade Bíblica na sua casa. Pode procurar aí. Se você, de repente, não está associando, né, o nome do CNPJ, pode procurar aí a sua Bíblia, veja lá. A Sociedade Bíblica está aqui. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a Bíblia. Mas vamos lá para as apresentações, né? Pastor Bruno, sua apresentação pessoal. Pastor Natan, pastor Zé, bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, participando desse podcast, podendo divulgar essa parceria que a gente está realizando. E vai ser muito interessante, pessoal, viu? Pessoal, fica ligado aí que vocês vão ficar agendados. É isso aí. Né? Vai lá. A turma vai aprender e vai querer conhecer mais da Sociedade Bíblica e desse evento muito interessante que a gente vai promover juntos. Perfeito. Olha aí, muito bom. E já tirando, de repente, algumas dúvidas, isso ocorre muito com a gente, né? O pessoal fala PIB, pastor Zé Carlos é da PIB, mas pastor Zé Carlos não é Batista Nacional? Porque a PIB, Primeira Igreja Batista de Brasília, ela era da Convenção Batista Brasileira, né? Surgiu antes, mas quando a Convenção Batista Nacional surgiu, a PIB, Primeira Igreja Batista de Brasília, filiou-se à CBN. Inclusive, o pastor Elias Brito Sobrinho, que era o pastor da PIB na época, foi o primeiro presidente da CBN, né, pastor Zé? Isso. A nossa história começa em 57 e a CBN vai se estruturar em 67. Então, a igreja já tinha 10 anos de organização, começa dentro da Convenção Batista Brasileira e depois também participa do nascimento da Convenção Batista Nacional. Muito bom. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a Bíblia. Paulo, joga a central aí para a gente, por favor. Olha, você está vendo que a nossa mesa está bem recheada aqui, então tem muita coisa. Temos a Bíblia em Braille aqui, né? Verdade, a Bíblia em Braille está aqui. O Proclaim, que é um aparelho que leva a palavra de Deus aonde não há energia elétrica, onde as pessoas não eram alfabetizadas. Então, é uma forma de levar o Evangelho. Muito bom. E aqui nós temos os cartazes dos eventos. E os projetos aqui que o pessoal vai conhecer. Muito bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a Sociedade Bíblica, né, a SBB e a Bíblia. Isso. Explica para a gente um pouquinho, Bruno, a sociedade, o que é a Sociedade Bíblica, né? Então, a gente costuma falar, Natan, sobre o movimento das sociedades bíblicas no mundo, né? Então, a Sociedade Bíblica inicia no século XVIII, 1804, através do sonho e do desejo de uma jovem chamada Mary Jones. Então, Mary Jones é uma jovem de mais ou menos 15 anos e ela tem o desejo de ter um sonho. Então, por esse sonho, ela luta, ela batalha e ela junta economias durante 6 anos e ela percorre 40 quilômetros a pé, que é a cidade mais próxima, a cidade de Bala, né? Lá no país de Gales. Lá ela descobre que tem um pastor, que é um comportor, chamado Thomas Charles, e ela vai em encontro desse pastor para comprar a sua primeira Bíblia, né? Depois de juntar economias durante 6 anos. Chegando lá, o pastor Thomas Charles, pastor José Carlos, disse que não tem mais a Bíblia, ele tinha vendido todas as Bíblias. Então, Mary Jones começa a chorar e ele fica sensibilizado com aquilo, pega uma das Bíblias que já estava vendida e entrega para ela. Então, ela abraça a Bíblia, volta para casa, reúne a família e lê o Salmo 150. E aí os pastores daquela região ficam sensibilizados, né, com a história de Mary Jones, e eles pensam, olha, existem outras Mary Jones no mundo, ou seja, outras pessoas que precisam ter acesso à palavra de Deus. Então, eles criam um movimento, né, em torno da Bíblia, e cria-se, então, a primeira sociedade bíblica britânica e estrangeira, 1804.
E, através disso, ela vai difundindo essa causa, que é tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. Mas tudo isso é por meio dessa jovem chamada Mary Jones. Muito bom, muito bom. Então, assim surgiu a primeira sociedade... A primeira sociedade bíblica britânica e estrangeira, 1804, por meio de Mary Jones. Né? Como chegou aqui no Brasil? E aí, no Brasil, 1948, Rio de Janeiro, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, surge então o movimento das Sociedades Bíblicas do Brasil, e aí institui-se também uma data comemorativa entre os cristãos, que é o Dia da Bíblia, né? Comemorado por nós aí no segundo domingo de dezembro. Então se dá o surgimento da Sociedade Bíblica no Brasil e a instituição do Dia da Bíblia aqui entre os batistas e todas as igrejas. Então esse movimento aí já tem 76 anos, a SBB está comemorando aí seus 76 anos de atuação, com esse lema, né? Que é semear a palavra que transforma vidas, né? Então esse é o nosso lema aí, a nossa causa. Muito bom. Pastor Zé Carlos, a sua experiência com A Sociedade Bíblica do Brasil é uma instituição fundamental para a Igreja Evangélica brasileira, e eu creio que não for a Sociedade Bíblica do Brasil, muitos não teriam condição de adquirir uma Bíblia e lê-la em casa, na sua língua mais familiar, digamos assim. Eu conhecia a gráfica da Sociedade Bíblica lá em Barueri, Barueri, né? A Faville, Barueri. É impressionante o tamanho do prédio e a qualidade do material que se produz. As bobinas de papel entram de um lado, imensas, e do outro lado já sai a Bíblia encadernada. É um processo assim extraordinário. O maquinário que foi importado era da Alemanha, né? Não sei se ainda é o mesmo, se já mudou, não é? Então, assim, é extraordinário o investimento que foi feito para que a Bíblia seja comprada a um preço acessível. Lembrando também que nós temos o benefício no Brasil da Bíblia não ser tributada. Então, nós temos um material de altíssima qualidade, seja pelo produto, pela forma como ele é feito, mas principalmente pelo texto, como ele é produzido, como ele é traduzido e como ele é sistematicamente atualizado para que o idioma que está ali impresso seja um idioma acessível, é uma língua que a gente fala. Não é? Tem gente que não sabe, mas a primeira versão impressa no Brasil foi a brasileira. Depois é que vem a corrigida. Por que é a corrigida? Porque houve uma anterior. Então, a primeira edição é a brasileira, que é para o português do Brasil. Depois você tem a corrigida. Depois você tem a atualizada. Depois surge a nova tradução na linguagem de hoje. E agora nós já estamos na nova Almeida atualizada. Tem século XXI ainda? Não, mas aí o texto é o mesmo. Né? Tá. É só uma questão... Os acréscimos, os comentários é que são diferentes. Tá. Estamos falando da versão, do texto. Boa. Então, nós já estamos num quinto texto ao longo de 76 anos. Por quê? Porque nós somos um país de língua viva. Né? Nós não estamos estudando o grego da época de Jesus. Nós estamos estudando o português, estamos lendo o português de hoje, que é dinâmico. Daqui 10 anos, a NAR já vai começar a ser questionada. Agora, Natan, foi interessante o pastor Zé Carlos entrar aí nessa parte estrutural da SPB, porque, como ele falou, está lá a gráfica da Bíblia Barueri, ao lado da prefeitura tem o Museu da Bíblia, e falando de produção de Bíblia, hoje, com aqueles maquinários, pastor, com essa tecnologia, a SBB tem a capacidade de produzir um exemplar da Bíblia a cada 3 segundos, um exemplar convencional. Diferente dessa que a gente vai falar um pouco aqui, que é a Bíblia em Braille, que demora mais ou menos aí 8 horas de produção. Então, assim, uma Bíblia a cada 3 segundos pode ser produzida na gráfica da Bíblia. O pastor falou algo interessante também, da questão das bobinas de papel, e eu lembro que nesse período de 2019, 2020, a gente passou pela pandemia, e esse papel ele precisa ser comprado fora, com 6 meses de antecedência, né, para chegar no Brasil, e naquele tempo... As pessoas estavam dando mais preferência a eletrônicos, né, nos contêineres do que o papel. Então, o papel demorou a chegar aqui e a produção caiu um pouco. Então, o pessoal ficou assustado porque as Bíblias não estavam chegando. E como entender isso? É o processo que o pastor falou. Se compra o papel lá fora, o papel importado, precisa ser pago 6 meses antes para produzir aqui, para chegar na igreja.
Então, assim, a gente falou um pouco aí desse trabalho, desse processo, e as pessoas valorizaram isso, sabe, Natan? Porque até a chegada do papel, quando as pessoas perceberam que a Bíblia estava demorando de chegar, já é estranho. Por que a Bíblia não está chegando? Mas justamente por causa desse processo. Como que é o mundo comercial, né? Entre papel eletrodoméstico, eletrônico, a preferência é eletrônico. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu comprar esse papel, a produção da Bíblia não parou, diminuiu um pouco, mas as pessoas perceberam a importância da Bíblia aí, de chegar à igreja. Talvez a gente não perceba o privilégio que a gente tem. Justamente. Tanto é que quando a gente observa alguns vídeos, né, olha a reação no país tal, numa comunidade tal, recebendo a Bíblia, a reação das pessoas, porque a sociedade bíblica tornou tão comum essa acessibilidade à Bíblia, algo tão natural para a gente, que a gente realmente se emociona quando a gente observa alguém recebendo a Bíblia e tal. Então, acho que isso deveria nos fazer refletir a grande importância disso. O fato de a gente ter acesso ao texto bíblico, né, no momento que a gente quer, e às vezes a gente nem quer tanto, muitas vezes a gente precisa refletir, né, nas nossas disciplinas espirituais sobre isso. Né? E a gráfica da Bíblia no Brasil serve também a outras línguas. Né? Não se publica apenas Bíblias em português no Brasil, não se imprime apenas Bíblias em português, mas se imprime Bíblias para outras sociedades bíblicas. Então, a estrutura da sociedade bíblica brasileira serve a outras sociedades bíblicas? Isso, serve a outras sociedades bíblicas. Esse movimento hoje é constituído por 148 sociedades, que nós chamamos de SBU, Sociedades Bíblicas Unidas. E aqui existe a Sociedade Bíblica no Brasil, assim como tem da Alemanha e outros países. Mas hoje a gráfica da Bíblia, ela importa Bíblias para até 100 países, né? Essa produção aqui no Brasil. Está vendo? Muito bom. Rapaz, perfeito. A gente tem... são tantos assuntos, às vezes a gente até estruturou aqui uma pauta para falar sobre a importância da Bíblia no cotidiano da vida, da igreja, mas está tão bom o tema, porque são assuntos importantes que a gente não tem todo dia aqui um representante da sociedade bíblica para nos explicar algumas coisas, né? Fala um pouquinho sobre a Bíblia em Braille. Então, aí falando sobre projetos, a Bíblia em vários idiomas, línguas, formatos e tamanhos, a gente tem aqui a Bíblia em Braille. É interessante que essa composição são 38 volumes, diferente da convencional nossa, que são 66 livros. Mas aqui são 38 volumes, que tem todas as Bíblias, inclusive os livros que nós chamamos de apócrifos, deuterocanômicos, também para atender os católicos. Então, hoje aqui a gente está com um volume dessa coleção, que é o Evangelho de Lucas. Então, existe mais 37 volumes, e esse é um projeto de inclusão que a SBB já desenvolve há mais de 20 anos, que faz a produção dessa Bíblia, que demora cerca de 6 horas para ser produzida na gráfica da Bíblia, que tem um custo para a sociedade bíblica hoje de R$6.000. E como que a gente consegue manter esse projeto há mais de 20 anos? É por meio das ofertas e da produção do material. Então, como que a SBB se mantém hoje? Por meio do material comercializado e por meio das doações e das ofertas que recebe. Então, ou seja, essa Bíblia faz parte de um projeto que tem aí há 2 décadas, um custo de R$6.000, só que ela não é cobrada do deficiente visual. É um projeto que distribui a Bíblia gratuitamente para o deficiente visual. Hoje a gente atende 2.000 cegos no Brasil e 15 instituições de apoio doando esse material. Então, a produção desse material é fantástico. É um projeto que eu tenho muita alegria de falar dele, de percorrer as igrejas. Inclusive, a PIB já nos ajudou com a edição da Bíblia em Braille. Então, esse projeto hoje, Natan, ele alcança aí cerca de 2.000 pessoas aí com o texto no formato Braille. Uau, muito bom, muito bom. Aí nós temos então a Bíblia em Braille, que atende as pessoas com deficiência visual, e o Proclame. Isso, e aqui tem um outro aparelho curioso, que é o Proclame, que é o Proclamador, que é um aparelho que leva a Bíblia em áudio, né, para as pessoas onde não havia energia elétrica, lá nos ribeirinhos, né, que é abastecido e alimentado por energia solar. Então, aqui a gente tem... ele tem uma plaquinha aí. Tem uma plaquinha solar, e a gente tem aqui o Novo Testamento na linguagem de hoje. E começou a caminhar com eles, mas não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com... Então, esse aparelho é uma parceria aí com a Fé Vem Pelo Ouvir, que a SBB tem produzido e distribuído, e levado a acessibilidade à Bíblia em áudio. E a distribuição dele também é feita gratuita? Também gratuitamente aí, uma parceria com a instituição aí, a Fé Vem Pelo Ouvir. Muito bom. Então, eu morei em Macapá, olha, um tempo, e lá nós tínhamos o Barco da Bíblia. O Barco da Bíblia, Tinha lá que é uma livraria flutuante, que presta assistência social, que atende aquela população ribeirinha ali. Esse equipamento é algo que
Quem distribui geralmente é o Barco da Bíblia? Como Também. Se procurarem a equipe lá, também vai ter acessibilidade a esse material. Isso. Aí você falou que se mantém com ofertas. Como isso aí é doado, né? Isso. Então, aí, se alguém quiser ajudar na confecção de uma Bíblia, de repente de um equipamento desse? Hoje a gente tem uma série de projetos e programas de impacto bíblico social. As pessoas vão na regional, porque, por exemplo, a SBB tem uma sede, mas ela tem 9 secretarias regionais para atender o Brasil. A Secretaria Regional de Brasília atende 4 estados: DF, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, praticamente o centro-oeste. Então, as pessoas vão à Secretaria Regional e querem fazer sua doação. Então, a gente fala, a senhora pode destinar para o projeto Acolher a Pessoa com Deficiência Visual, que é esse projeto. A senhora pode destinar para a campanha Sinal de Esperança, que é em Libras. A senhora pode destinar para o Barco da Bíblia, e as pessoas assim, vão destinando esses recursos. Entendi. Então, por exemplo, esse ano, falando de Bíblia Braille, a SBB vai promover um encontro nacional de pessoas com deficiência visual. Não é só produzir a Bíblia agora, é promover inclusão, interação e comunhão com essas pessoas. Então, a SBB vai reunir 350 cegos lá em São Paulo, e essa Secretaria Regional aqui de Brasília está na incumbência de levar 60 pessoas para São Paulo, de ônibus, com alimentação e com hospedagem. Então, esse é um projeto que a gente vai desenvolver agora em novembro, nos dias 20 e 23. Então, a gente produz a Bíblia, mas promove roda de conversa, interação, acessibilidade, assessoramento a esse público. Sensacional, muito, muito bom a gente ter informações como essa, porque de repente perto da sua cidade tem um evento como esse acontecendo, você não sabe. Olha aí, então esse é o segundo encontro nacional de pessoas com deficiência visual. Você tocou num ponto aí, Natan, também que é importante. Quando a gente fala de sociedade bíblica, as pessoas não conhecem ou às vezes conhecem em parte. Quando fala de sociedade bíblica, pensa só em uma vendedora de Bíblia. Não, a SBB produz Bíblia e vende Bíblia. Só que ela não sabe que a SBB é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade social, que tem um assento no Conselho Nacional de Assistência Social, que desenvolve diversos projetos sociais e que 82% dessa produção de material é doado. Então, de todo esse material que a SBB produz na gráfica da Bíblia, 82% são doados por meio dos projetos sociais. E esse outro restante é comercializado por meio das secretarias regionais, das Bíblias de estudo. Então, tudo isso que a SBB arrecada é desaguado nesses projetos sociais. Hoje, eu estou na SBB como promotor institucional. O pastor Gibson é o secretário regional, que coordena toda a equipe. Eu trabalho na área de relacionamento, de visita às igrejas, seminários, falando da missão da SBB. Né? Muito bom. E eu gosto muito de falar sobre Mary Jones, pastor. Muito bom. A gente vai entrar nos temas mais didáticos, no quesito Bíblia, igreja, Bíblia e pastor. Gostaria de falar sobre isso. Mas vamos falar desse evento que vai acontecer na PIB. E aí a gente entra um pouquinho nessa parte mais devocional, digamos assim. Até porque nós estamos com um dos palestrantes desse evento. Eu vou jogar aqui. Paulo, joga para geral aí. Está na geral? Já está na geral. Vou colocar aqui. Talvez na edição a gente consiga jogar aí também na tela para você o evento. Aqui. Esse é o evento que vai acontecer, né? O Seminário de Ciências Bíblicas. Isso, o Seminário de Ciências Bíblicas, ele acontece aí há mais de 2 décadas. É um evento que leva conhecimento para a igreja, né, através de palestrantes. Essa edição é feita, uma edição em cada estado, e agora vai ser a edição de Brasília. E é um evento da Sociedade Bíblica do Brasil, só que a gente sempre procura uma igreja para ser anfitriã desse evento. E graças ao bom Deus que, superando as nossas expectativas de parceria, de relacionamento, a PIB vai acolher esse evento aí nos dias 18 e 19. Né? Então, o Seminário de Ciências Bíblicas leva ciências bíblicas, interpretação, homilética, né? Exegese e um pouco mais de conhecimento da SBB. Então, nós vamos ter ali no dia 18 de outubro... Isso, serão 2 dias. Né? Será sexta-noite, no dia 18, e no sábado, 19. Então, a gente vai ter 5 palestras nesse formato. Primeiro dia, a gente vai ter a primeira palestra, é a História da Bíblia, dos pergaminhos aos formatos digitais, que vai estar sendo ministrado pelo Dr. Ernie Sebit, que é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Professor, acadêmico, mestre em homilética, professor, né? E aí, a segunda palestra, eu olho para ele e nós estaremos ouvindo o nosso mestre, pastor José Carlos, falando sobre a Bíblia e o púlpito. Até que você pode perguntar para ele, que foi um tema que ele sugeriu e a gente acolheu com muita alegria. Daqui a pouco acho que a gente vai entrar aqui. Vai entrar, né? Já vai entrar na palhinha sobre... Então, se você, de repente, não está em Brasília, você fique segura aí para você pegar um pouquinho... Olha, tá aqui, né?
Isso aqui é quase ao vivo, tá gravado, mas é quase ao vivo que o corte aqui na hora. O Paulo tá ali. Ó. O Paulo, se você não conhece o Paulo, você tem que seguir o nosso Instagram para você conhecer o Paulo, ver os stories e tudo. Então tá aqui. Daqui a pouquinho você vai ter uma palhinha desse assunto. A gente vai entrar aqui. Mas e aí, na sequência... E aí no sábado, né, no dia 19, a partir das 17 horas, 17h30, a gente vai ter mais 3 palestras. A primeira, você entende o que lê? Princípio de interpretação bíblica, que será ministrada pelo pastor Acide Geroni, que é secretário de Cultura e Formação Bíblica da SBB, lá em São Paulo. Ele foi por 10 anos secretário da Sociedade Bíblica no Rio de Janeiro e agora ele está em São Paulo com esse novo desafio. Nós temos um episódio com ele que a gente gravou lá em Campinas. Então ele já é conhecido, né? Não, eu acho que vai sair. Esse aqui deve sair primeiro. Se não saiu, procure aí. Não sei quando você está assistindo esse episódio, mas procure Pastor aí. Pastor Assi Geroni, né? você vai ver um podcast com ele muito legal. Segunda palestra, Uma Sociedade na Missão de Deus. Vai ser ministrada pelo pastor Gibson Santos, que é o secretário regional da Sociedade Bíblica aqui em Brasília, né? E a terceira e última palestra, no dia 19, A Cultura e o Cultivo da Bíblia. Mais uma vez, o doutor Erni, que é o diretor executivo da Sociedade Bíblica, vai estar falando sobre esse tema aí interessante. Natan, só que a gente tem um plus aí nesse evento, se eu posso dizer assim. Pode. Por quê? Porque durante esses dias a gente vai ter a visita da Kombi, da Bíblia, que é um projeto da Rádio Bíblia também agora. Joga aqui. Olha só. Essa Kombi, Natan, é um estúdio móvel que está percorrendo todo o Brasil, com um projeto aí de gravar os 31 mil versículos da Bíblia durante 3 anos, e o projeto é percorrer 50 mil km. Então, ela já passou por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. E nos dias 18 e 19, até o dia 24, ela vai estar em Brasília fazendo a gravação desses versículos. Como é que funciona? As igrejas podem mandar suas caravanas, professores, alunos de EBD, para gravar um versículo da Bíblia nesse projeto. A cada versículo que ele gravar, a pessoa gravar, ela vai receber um marcador de página para dizer, olha, eu narrei o versículo tal. Uau. Eu participei no ano passado e eu li João 7,53. Né? E lá tem o meu marca-página lá e disse. Então, esse projeto vai ser muito interessante, porque no dia 18 ele vai estar lá na área da PIB, né, fazendo a gravação das vozes, e a gente pretende no dia 19, junto com o pastor Zé Carlos, levar lá para a praça pública, né, do Núcleo Bandeirante, para atender outras igrejas, que é a proposta desse evento, não só a PIB, mas todas as igrejas e outros públicos. Aqueles que não conhecem a Bíblia também vão poder participar. Já pensou? Olha aí. Você pega um versículo bem legal para ler? Pastor Zé Carlos. Jesus dizendo, Olha eu aí. sou o caminho, a verdade e a vida. Que legal. Olha aí. Mas você também pode pegar aquele Judas foi e enforcou-se. Aí só Deus sabe que versículo você vai pegar. O senhor está lembrando daquele pregador, né, Natan, falando de homilética, que foi abrir a Bíblia, né? E falou bem assim, olha, eu vou abrir no versículo que Deus me der aqui, eu vou pregar sobre ele. Né? Aí ele abriu e estava escrito lá, e Judas saiu, foi se enforcar. Ele falou, não é isso. É isso. Aí ele folheou de novo, Vai. agora Deus vai falar. Aí quando ele abriu, estava escrito, o que tem de fazer, faz depressa. Primeiro tem, vai tu e faz o mesmo. Vai tu e faz o mesmo. Aí ele fechou de novo, né, professor? Depois ele falou, o que tem de fazer, faz depressa. Depois ele falou, não, é melhor orar, buscar Deus. Mas eu acho que a pessoa que vai gravar a Bíblia, né, ele vai ficar triste se ele pegar o Jesus chorou. Ou então, e disse Jó. Né? Não posso gravar mais um? É um versículo por pessoa. Geralmente, quem sabe pode ser 2 versículos, né? Vamos ver como é que Tipo, o Salmo 117 a pessoa pode ler, né? Que são 2 versículos. Lê o Salmo todo. Li o Salmo inteiro. É com você. Li o Salmo inteiro. Que projeto legal, né? Você participar de um processo de divulgação da Bíblia. Eu já tinha visto aquela da Bíblia escrita à mão. Foi, manuscrito, Tem né? gente que não sabe, né? Mas há projetos de uma igreja, por exemplo, escrever a Bíblia. Então, cada membro da igreja leva uma página para casa e vai escrevendo um trecho. Isso. E depois você reúne todo aquele material e diz assim, essa é a Bíblia que nós escrevemos, nós copiamos. E eu acho bonito essa ideia do zelo do copista. Então, você vai ter que ler com atenção, copiar com atenção, não pode rasurar. Por quê? Porque nós estamos escrevendo a palavra de Deus. Pensa que processo educativo é esse, de você participar de uma Bíblia comunitária. Não é? Então, a igreja escreve um exemplar da Bíblia à mão. E agora, a Sociedade Bíblica cria um outro processo de inclusão, de participação, quando as pessoas colocam
a sua voz na Bíblia. E isso vai fica para a história. Né? Então, que bom que nós temos essas iniciativas de aproximação do cristão com o texto bíblico. E um detalhe, Natan, quando a gente falou desse projeto, do Seminário de Ciências Bíblicas, a gente ligou ao pastor Zé Carlos, e eu lembro até hoje a palavra dele, ele falou, tô dentro. Então, assim, isso alegrou muito a gente, pastor Gibson, e a gente está já radiante com esse projeto para realizar lá. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vou aproveitar e falar sobre a inscrição. Verdade. De repente você quer de Brasília, ou de regiões próximas, ou de repente de uma região longe, mas quer vir. Né? Isso. A gente vai deixar na descrição o link. Tá venha bom? conhecer Brasília, venha conhecer a PIB. Vai ser um Pronto. prazer receber vocês todos aqui. Pronto. A gente vai deixar na descrição o link. Você deve estar vendo agora em tela cheia o QR Code. Se facilitar para você, olha aí. Já está vendo o QR Code aí? Então já acesse, já pega o celular se você está assistindo pela televisão. Se está assistindo pelo celular, o link está na descrição. Já faça sua inscrição. Então, o valor de inscrição não está caro, né? Para quem mora aqui em Brasília. Se você mora longe, veja aí a despesa. A PIB fica próximo de muitos hotéis, então você não vai precisar nem pagar deslocamento. Sim, né? Então, e próximo do aeroporto também, Muito próximo isso. da rodoviária. pertinho de tudo. Olha Então, aí. se você já tinha essa dúvida, vai ser um evento de baixo custo aí, pelo menos no local onde você está. Talvez o que seja fique mais caro, talvez a passagem, dependendo da sua Natan, localidade. lembrando que esse investimento de R$50 ele equivale a 2 Bíblias que a SBB produz. Então, R$25 é o preço de custo hoje da produção de uma Bíblia capa brochura, onde a SBB apoia o projeto de capelania nos hospitais e nos presídios. Então, R$50 você vai estar investindo em 2 Bíblias para alcançar alguém, talvez nos hospitais, nos presídios, fortalecendo esse projeto de capelania. Por isso que é esse investimento. Vai ter acesso às palestras e vai ter um certificado equivalente a 8 horas aulas aí para os alunos de teologia das faculdades. Né? Tá a gente vendo? quer abrir a todos. Você que é seminarista Olha aí, tem ó. que comprovar que está fazendo seu estágio. Isso. 8 horas aula de grátis para você. Muito bom. Então, deixa eu aproveitar aqui, vamos entrar na temática. Matemática. Eu gostaria de ouvir do pastor, então, pastor Zé Carlos. Eu lembro de uma das nossas conversas, eu sou ovelha do pastor Zé Carlos, né? Um dos pastores ali, cooperadores na PIB, e uma das coisas que a gente conversava, eu tenho essa oportunidade de, antes de ser pastoreado pelo pastor Zé Carlos, de me tornar um amigo e ser mentoreado à distância ainda, né? Quando eu estava lá em Macapá. Mas uma de nossas conversas era sobre essa questão de teologia sistemática, teologia bíblica, e eu lembro que uma vez ele me confrontou. Uma das nossas conversas, eu falando assim, porque eu tenho os meus pensamentos e tudo, e aí ele falou assim, porque você não ama a Bíblia. Foi mesmo? Eu falei isso? Foi bem direto. Não é que você não ama a Bíblia, não foi bem esse tema, mas tipo assim, é que você não está tão preocupado com a Bíblia. Porque às vezes a gente está tão preocupado em sustentar um argumento teológico que às vezes a gente fecha os nossos olhos porque o texto está dizendo tão claramente. Né? Como isso pode ser um dilema na vida do pastor? Essa questão da Bíblia e o púlpito. Às vezes a gente está tão preocupado em levar a teologia sistemática, às vezes esquece a Bíblia. Né? E esse relacionamento deu certo, viu, pastor? Porque eu, ouvindo uma mensagem sua do Salmo, o senhor faz menção ao Natan e ao livro dele, né? Teologia Cantada, é isso mesmo? Sim. Então eu ouvi aquela mensagem e falei, poxa, esse relacionamento aí, surgiu até um livro, a Teologia Cantada. Então, na verdade, eu, como todo seminarista, fui formado primeiro na mentalidade dogmática, ou seja, eu fui para o seminário para aprender a doutrina. E o seminário batista ensina a doutrina batista, o seminário presbiteriano ensina a doutrina presbiteriana, o seminário pentecostal vai formar obreiros pentecostais. Então, a gente sai formatado dentro dos dogmas daquele segmento que nós estamos participando. Não é? Eu mesmo entrei num seminário batista, ainda não batista. Eu vinha de uma igreja pentecostal. No seminário, a formação batista me atraiu e eu me tornei depois um batista nacional, no 2º ano de seminário. Mas depois eu começo a minha carreira de professor e vou avançando também no meu trabalho pastoral. E com o passar dos anos, eu fui trabalhando mais a teologia bíblica do que teologia sistemática, ou seja, eu estou mais preocupado em formar discípulos de Jesus que compreendem as Escrituras, que amam as Escrituras, do que em formar ou formatar crentes batistas. Entendeu? Então, eu sou um batista por convicção, mas a minha causa hoje não é a causa batista.
Desculpe aí, pessoal, mas a minha causa hoje é a causa do Evangelho. Isso é pensar o reino. Eu pratico, eu vivo, é lógico, pastoreio uma igreja batista, mas a minha causa é a causa do Evangelho. Então, também não é a causa da Bíblia no sentido do livro, não é? É do Evangelho, é de Jesus Cristo. Então, porque eu trabalho mais a teologia bíblica e talvez naquela ocasião eu lembro do lugar em que nós conversamos, que foi lá no hotel onde a gente estava hospedado, na hora do almoço, mas eu confesso que já não consigo me lembrar da conversa, né? Eu converso com tanta gente em tanto lugar, mas é isso que talvez eu tenha tentado te dizer, não é? Às vezes a gente está tão preocupado em ser batista que a gente esquece de ser bíblico, ou em ser presbiteriano, ou em ser pentecostal, ou em ser qualquer outra coisa, ser católico. Sim. E a gente esquece de ser bíblico. A gente lê, muitas vezes a gente vai ler a Bíblia já com a lente da nossa percepção teológica, digamos pressupostos. assim. Nossos pressupostos. Então, às vezes, para você tirar essa lente... Eu falei isso ontem foi numa basicamente aula. Isso. Ontem eu falei isso numa aula, eu ainda dou aula, né? Então, ontem eu falei isso. A gente coloca a nossa lente dogmática, eclesiástica, e a gente quer... Eu estava falando sobre o Antigo Testamento, né? E a minha fala foi essa. A gente consegue ler o Antigo Testamento sem a lente cristã? Não. A gente lê o Antigo Testamento com a lente cristã. Então, nós enxergamos coisas como cristãos, mas um judeu fala assim, não, mas não é isso que está aí não, cara. Você está vendo isso aí, é a tua religião que diz isso, mas o que está escrito aí não é isso. É porque a gente lê o Antigo Testamento com a lente cristã, e um judeu não. Ele lê com a lente do judaísmo. Então, a gente chega, às vezes, a conclusões distintas, mas é porque o ponto de vista é diferente. Muito bom. Sobre essa questão da Bíblia e do púlpito, pastor Bruno. Olha, é uma temática muito interessante, falando aí da forma de transmitir, né, pastor, a mensagem da Bíblia. A gente vinha falando que não basta apenas você ler a Bíblia, né? Você precisa interpretar a Bíblia, que é uma das temáticas do seminário, mas você precisa viver a Bíblia, né? Você precisa compreender a Bíblia para praticar a Bíblia. Então, o púlpito é da onde a Bíblia é pregada, onde a mensagem é transmitida. Isso é muito importante. A forma como a Bíblia chega, né, pastor, aos irmãos, à igreja. Então, é um tema muito relevante, falando desse aspecto aí, a Bíblia e o púlpito, né, da homilética, da transmissão do Evangelho. É interessante. E nisso o pastor Zé Carlos é mestre, né? A gente pode provocar, a partir do púlpito, o interesse pela leitura bíblica. As pessoas têm que ser incitadas a ler a Bíblia. E uma das formas mais atraentes é o púlpito. Deixa eu contar rapidinho para vocês como é que eu comecei a ler a Bíblia na adolescência. Alguém estava lá pregando e falou que o bercinho em que Moisés foi colocado tinha sido calafetado com betume. Aquilo me chamou a atenção. Como é que é? Um cesto de vime calafetado com betume? Que história é essa? Eu fui procurar lá na Bíblia. E aí eu vi o comecinho do Êxodo, né? A história de Moisés. Falei, deixa eu ler essa história. E foi aí que eu li o Êxodo. Aí eu li o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque eu me interessei pela história de Moisés. Já que eu tinha lido isso tudo, eu voltei e li o Gênesis. Então, eu li o Pentateuco porque, numa pregação, fiquei interessado pelo betume no cestinho de vime. Depois, um outro surto que eu tive de leitura foi com Davi. Alguém falou alguma coisa sobre Davi, agora eu não me lembro exatamente o que foi, mas algo me despertou na história de Davi. E aí eu peguei, onde é que está a história de Davi? Samuel. Eu era adolescente. Aí eu fui lá, li 1 Samuel, 2 Samuel, engatei Reis, Crônicas, entendeu? Nessa aí o Juízes ficou faltando, mas eu li, Josué e Juízes eu pulei. Mas foi uma pregação, uma frase, uma ideia que me incitou a ler. E eu uso isso como técnica, talvez você já tenha me visto algumas vezes falar isso. Eu me refiro a um pequeno trecho da Bíblia e falo, se você quiser, em casa, leia esse trecho, leia o livro todo. Domingo agora eu falei sobre Gálatas, e eu comecei no capítulo 5. Eu falei, olha, não dá para eu falar de tudo, mas se você quiser, vá lá em casa e leia a carta do começo, você vai perceber. Então, no púlpito, você incita a pessoa a pesquisar, a ler. E se, de fato, despertou a curiosidade, a pessoa vai lá. Então, é um relacionamento que você instiga, você
esclarece, elucida, explica, aplica, não é? Mas também incita a pessoa a conhecer a Bíblia. Natan, ele falando um pouco aí sobre essa questão da Bíblia também, eu lembro que a minha primeira experiência, eu trabalhava na Rocha Eterna, né, que é uma livraria aqui em Brasília, e eu lembro que um dia um rapaz chegou e disse: você sabe o primeiro milagre que Jesus realizou? Lendo a Bíblia, né, a gente sabe, né, a transformação da água em vinho. Ele falou: não, Jesus curou um passarinho. Eita. Eu falei: amigo, desculpa, eu não sei onde é que você leu isso, não sei se é a minha versão, a minha tradução, onde é que está isso? Não, tem coisas que não estão na Bíblia. Aí ele pegou um DVD, tinha chegado um DVD lá, e no DVD apresentava isso. Foi daí que veio, pastor, essa minha paixão pela hermenêutica, exegese, de interpretar o texto, o contexto, entendeu? Mas foi por causa desse evento aí cômico. O cara falou... De um apócrifo. De um apócrifo. Tá vendo? Entendeu? Aí, cada um nasce de uma... Ele nasceu dos apócrifos. Olha. Eu dos canônicos. Mas meu nome não é Enoque, tá? Meu nome é Bruno. Muito bom. Que legal, foi cara. desse Quer jeito, dizer desse que foi, jeito. foi alguém sugerir que um apócrifo era verdadeiro, então isso te... Aí eu falei, levou pro outro antes lado. de assistir o DVD, eu preciso ler a Bíblia. Então começou a minha paixão por ler a Bíblia, contexto. Quando eu vi as pessoas arrancando texto fora de contexto, tem aquele evento que popularizou no YouTube, onde o pastor pega o livro de Oséias, né? Tá. E Vai lá usa e aquilo como adultera. pretexto, né, para casar com a outra mulher. Então, gente, ali... Então é algo interessante que, inclusive, a gente vai falar lá, né, sobre... Você entende o que lê? Princípios de interpretação. É mais aquele do pastor lá. Esse do Oséias aí, acho que é falta de leitura em De português leitura mesmo, mesmo, né? A mulher adúltera, né? Vai lá e adultera. Ele Não tá é falando só assim. um analfabetismo bíblico, é funcional também, né, pastor? Também. Também. Funcional. A Bíblia não é fácil, gente. Sim, Hoje ela é acessível, mas isso não significa que a Bíblia é fácil. sim. Eu não sou daqueles que dizem, né, que a Bíblia é fácil. A Bíblia não é um livro fácil de ser compreendido. Demanda estudo. Ler a Bíblia é um privilégio. Estudar a Bíblia é um compromisso. Perfeito. A gente precisaria de tempo. É por isso que a gente precisa de igreja. Na igreja, a gente compartilha, a gente discute. Igreja que eu digo é comunidade de fé. A gente precisa dos teólogos. Alguém vai, não precisa de teologia. Precisa. Se você não ouvir quem estudou a Bíblia, você vai cometer absurdos, você vai produzir heresias. Então, nós precisamos dos teólogos, nós precisamos dos acadêmicos. A academia não rouba a fé. Isso é verdade. A academia aperfeiçoa a fé, consolida a fé, porque coloca a nossa fé no que é correto, num fundamento sólido, entendeu? Perfeito. Então, nós precisamos dos cultos, é cultura mesmo, cultura bíblica. Nós precisamos da cultura bíblica, mas que ela seja socializada, que ela seja transformada em algo que aqueles que não tiveram oportunidade de uma boa formação escolar, não tiveram oportunidade de um curso superior, mas que eles também possam compreender. E essa é a beleza da boa teologia. Sim. Que ela não é para a academia ficar ensimesmada, envaidecida nos gabinetes e nas bibliotecas. Não. Ela é transformada, ela é diluída, ela é compartilhada de forma acessível. Então, o bom teólogo não é aquele que resolveu os problemas que ninguém resolveu. O bom teólogo é aquele que consegue transformar o conhecimento bíblico acessível a qualquer pessoa. Eu não estou no púlpito para ficar fazendo demonstração de erudição. Então é uma falácia aquela conversa que as pessoas... Olha, pastor, eu vi algo no texto que ninguém nunca viu. É impossível que isso aconteça. Né? Quem traduziu já viu coisas que você provavelmente está vendo. Muita gente já trabalhou, já passou por ali. Você está lendo em português algo que alguém lê em grego ou que outro lê em hebraico. Então, vamos nos conformar com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, não é? E vamos também, com humildade, com simplicidade, comunicar. A Bíblia deve ser transmitida com leveza. Eu lembro que eu estava num culto de ensino, e aí eu falava que o cristão precisa ter a oração, a leitura, mas ele precisa também estudar a Bíblia. Né? Eu até citei uma frase de Lutero, né, que ele diz que o cristão tem que ter 2 remos, né? O remo da oração e o remo do estudo, porque se ele usar um remo só, ele vai ficar só em círculos, ele não avança. Né? Aí eu lembro que alguém levantou e disse, não, eu só tenho o remo da oração.
Falei, muito bom, meu irmão, mas só precisa estudar a Bíblia. Só precisa compreender a Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, mas compreender, porque, né, pastor, ela foi escrita em um contexto totalmente diferente do nosso. Sim. Há abismos que a gente precisa transpor para interpretar um texto, uma língua morta, né, pastor? Então, assim, esses pressupostos aí, a igreja precisa saber, né? É aquela ideia de que muitas pessoas falam assim, mas o Espírito Santo não revela? É. Qual seria a resposta para isso, pastor? Aquela ideia de que, vamos supor, a pessoa ela não tem teologia, né? Não tem essa acessibilidade. Ou tem aversão à teologia, né? Ou tem aversão, tem aversão. Tá? Eu estou falando dessa porque essa aqui eu acho que o coração dela está mais quebrantado, vamos dizer que ela não tem acesso à teologia, o Espírito Santo fala mais fácil, né? Vamos dizer, essa pessoa está ali, ela não tem todo esse conhecimento, mas ela está lendo a Bíblia. Como é que seria essa dinâmica? Vou usar a figura dos dois remos. Os dois remos são excelentes para isso. Um cristão piedoso, analfabeto, ele vai conhecer a Deus? Obviamente. Ele vai longe na fé? Vai. Ele vai ter profundidade espiritual? Vai. Mas pensa bem, ele é analfabeto, ele não consegue ler a Bíblia, mas ele convive com gente que lê. Eu convivi com analfabetos na minha infância. Eu ia para o púlpito ler para um pregador que era analfabeto. Ele me chamava, Zé Carlos, por favor, vem aqui e leia a passagem tal. E ele pregava com muita simplicidade. Era um homem de oração, era um homem de piedade, um homem santo. Mas era analfabeto, entendeu? Eu lia e ele pregava. Essa foi a primeira vez que eu subi no púlpito foi para ler para o irmão Pedro, não é? E nunca esqueci dessa questão. Então, agora, qual é o nível que ele vai chegar? A piedade é inesgotável, entendeu? Mas é claro, ele pregava as passagens simples, ele pregava Bartimeu, ele pregava Zaqueu, porque eram as limitações que lhe eram impostas pela falta de cultura, de conhecimento. Vamos pegar o outro lado, alguém que tem profunda erudição. Se ele não tiver piedade, ele não serve para servir no púlpito, para subir no púlpito. Porque vai faltar para ele o quê? Empatia, vai faltar unção, vai faltar graça de Deus. Então, nós precisamos dos dois elementos. Entendeu? Tanto do conhecimento como da piedade. Essas duas coisas se completam. Muito bom. Não é? É possível desenvolver as duas? Sempre. Sempre. Eu não posso afrouxar na vida piedosa e não posso afrouxar na diligência do estudo. Eu digo a vocês, eu fiz seminário, como eu falei, eu me formei em 90, mas até hoje eu continuo estudando. E Deus me permita morrer estudando. Né? Olha aí, muito bom. Porque a gente está sempre aprendendo. Não é? Perfeito. A gente entrou em alguns temas aqui, né? A SBB e a Bíblia, a igreja. A gente falou mais do que o pastor e a Bíblia, né? Isso. A gente falou um pouquinho sobre a igreja e a academia, mas vamos falar um pouquinho sobre a igreja e a Bíblia, no aspecto prático. A gente falou um pouquinho aqui de pregação, né? O senhor falou essa questão do pastor piedoso e tudo. Mas a igreja, vamos supor, a pessoa ela não está no plano de vida dela fazer um curso de teologia, né? Então, é um engenheiro, é um médico, às vezes o professor acaba tendo, por conta dos livros, né, do estudo constante, acaba talvez tendo um pouco mais de acesso a questões teológicas. Mas, de repente, um profissional que está em outras áreas, está ali na igreja servindo, adorando a Deus, mas ele não pensa em fazer teologia. Como é que ficaria essa questão da Bíblia e a igreja? Aí entra a necessidade do estudo, de participar da IBD, como é que funciona isso aí? Olha aí, eu queria falar um pouco sobre... A quem dirige isso? Vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a igreja e a Bíblia, mas uma pergunta recorrente para a gente, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas de quem é o dono da sociedade bíblica, né? Quem é o dono? Na verdade, as igrejas são donas da sociedade bíblica do Brasil. Por quê? Porque quem mantém a sociedade bíblica são as igrejas. E a SBB existe para servir as igrejas. As pessoas perguntam, mas a SBB não evangeliza? Não, é um trabalho, uma missão da igreja. A missão da SBB é tornar a Bíblia acessível às igrejas. É por isso que é o lema. Há um preço que possam pagar e uma tradução que possam entender. É por isso que a NTLH tem muita aceitação, porque ela é usada em ações de evangelismo. Então, assim, falar sobre a SBB, a igreja, é falar da igreja que faz a missão, que faz o ID, que prega, que usa a palavra. E a SBB está aqui como servidora das igrejas. Então, na verdade, a SBB é uma servidora das igrejas e as igrejas são donas da SBB. Então, é interessante deixar isso claro para as pessoas e que toda essa produção de Bíblias sempre vai para as igrejas. E das igrejas chegam as pessoas. E a gente dentro da SBB, a gente fala do ciclo de vida da Bíblia.
que a Secretaria Regional não está ali só para vender uma Bíblia. Não. A SBB, ela almeja que a pessoa adquira uma Bíblia, leia a Bíblia, seja transformada pela Bíblia, mas também compartilhe a Bíblia. Então, esse ciclo de vida, para a gente, só acaba quando a pessoa é transformada. Aí a gente fala do outro lema, semeando a palavra que transforma vidas, porque nós acreditamos que essa palavra pode transformar vidas de forma integral. Perfeito. Né? Então, falando um pouco sobre igreja e sociedade Perfeito, bíblica. não, muito bom, pensando nessa questão mais macro, né, digamos assim. E no micro, né, eu diria que as igrejas precisam, como eu falei há pouco do púlpito, né, que o pastor lá do púlpito pode estimular as pessoas a ler. A pregação, se ela for expositiva, se ela for pedagogicamente bem elaborada para esclarecer os textos bíblicos, ela produz naturalmente um acesso maior. Porque, veja bem, eu disse que a Bíblia é um livro difícil. Se a pessoa, é difícil, então não vou ler. Né? Mas se eu consigo, com o conhecimento que com esforço adquiri, tornar aquele texto claro para as pessoas, eles vão dizendo, se ele entende, eu também posso entender. Então, as coisas vão caminhando. É um processo. O que é a escola bíblica dominical? É a nossa reunião de treinamento para que as pessoas entendam a Bíblia. Uma resistência que eu tenho lá na PIB, eu tenho sempre uma classe ativa de teologia bíblica. Eu escrevi as revistas, né, de escola bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, são 4 anos de currículo. Se a gente estudasse todo domingo uma lição, nós demoraríamos 4 anos, mas de vez em quando a gente fica 3 semanas numa lição. Então, nós temos lá talvez um programa para 6 a 7 anos, estudando a Bíblia, aos domingos. Por que é isso? Porque tem que ter uma classe que seja bíblica. Infelizmente, é uma coisa recorrente, as pessoas falam assim, olha, escola bíblica, o pessoal não está vindo, nós temos que discutir atualidades, nós temos que interessam, é sexo, dinheiro, não, cultura, não, escola bíblica é para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia. Você quer estudar atualidades? Tem grupos de estudo, tem outra coisa, mas pode ter até uma classe de atualidades para alguém que já passou pela Bíblia. Perfeito. Senão, a pessoa sabe tudo de sexo, sabe tudo de dinheiro, mas não sabe nada de Bíblia. O que adianta? Deixa eu aproveitar, então, nós não somos... Igreja está lá para ensinar a Bíblia. Então, a escola bíblica... A minha classe, com todo respeito, gente, a minha classe é para ensinar a Bíblia. Uma pergunta a partir disso. Você falou, de repente, uma classe de atualidades. Mas o senhor é um pastor, teólogo, mas tem vamos dizer, essa preferência pela teologia bíblica, né? E tem aquele pastor, de repente, que tem preferência pela teologia sistemática. E talvez ele seja tentado nesse sentido, porque a gente já viu algumas produções de a teologia sistemática para pequenos grupos e tal. Nesse sentido, eu quero ver a sua opinião mesmo, pessoal. Tem que ter. Assim, na escola bíblica, nós não estamos estudando aqui o texto bíblico, não é o livro de João, nós estamos estudando temas teológicos. Sim. É tão bom quanto? Eu fui presidente da editora, da Lerban, que produz os materiais para a nossa denominação. E eu sempre defendi que nós temos que ter uma série de Bíblia. Como nós tínhamos muita dificuldade de produzir esse material, eu faço. Demorei 10 anos e fiz. Está na descrição o link da Lerban, onde tem as revistas. Fiz lá, do Gênesis ao Apocalipse. Eu falei, nós temos que ter. Mas quem vai fazer? Deixa que eu faço. Eu faço. Escrevi. Aí eu falei, mas nós também temos que ter a nossa teologia. Nós somos uma denominação batista, nós temos que ensinar a nossa forma de crer. Então, temos que ter um programa de 2 anos para a formação teológica batista. Seria a teologia sistemática, certo? E aí falar para ele, você vai escrever? Eu falei, não. Por quê? Não, porque eu fiz a teologia bíblica e eu não tenho interesse em padronizar a dogmática. A gente precisa achar uma outra pessoa que está num nível mais ou menos, digamos assim, daquilo que é o nosso senso comum. E hoje a Lerban está produzindo, com um único autor, 8 revistas, ou seja, um programa de 2 anos, exatamente para dar essa formação também dentro da teologia sistemática. Eu creio que a igreja tem que ter uma linha doutrinária, e ela deve ser ensinada de forma sistemática, seja uma igreja independente. O pastor tem o dever
de produzir a linha teológica da igreja dele e compartilhá-la com clareza. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Seja uma igreja independente. O pastor tem que dizer, a nossa crença é esta. Ele tem que socializar esse conhecimento, construir esse conhecimento com a comunidade. Não é a teologia dele, é a teologia da igreja. Então, ela tem que ser discutida. Muito certo? bem. Então, está aí. E a Bíblia é para a vida toda. Então, a gente tem que ter a formação teológica, que dura um tempo, e depois a formação bíblica para a vida toda. Muito bom. Você que é Batista Nacional, tá vendo? Há uma preocupação da Lerban, especificamente, né, em produzir materiais assim. É interessante essa fala do pastor Zé, porque ele falou, a gente tem essa preocupação da nossa teologia. Então, você vai dizer, eu quero estudar assuntos mais teológicos. Veja lá o que a Lerban tem, com certeza vai servir. Se você é um presbiteriano, se você é assembleiano, né, procure materiais que vão, claro, coadunar com a sua denominação. Né? E voltando à primeira pergunta do pastor e a colocação dele, a Bíblia é um livro difícil, sim, porque ela tem regras, né? As pessoas esquecem de um aspecto comum da Bíblia, né? Da inspiração. Ela é um livro divino, mas é um livro também humano, né, pastor? Ela não caiu do céu, né? Deus inspirou autores humanos para escrever um texto. Como texto, ela tem regras de interpretação, gente. Então, a gente citou o caso lá do pastor de Oséias, né? Que foi por causa de um acento. O repórter até fala assim, mas é adúltero ou adultera? E ele olha assim, entendeu? Então, assim, tem esse aspecto, né, pastor, da inspiração. É um livro divino, mas é um livro também humano. Então, ela requer regras de interpretação. Ler a Bíblia, como o pastor falou, é gratificante, é até fácil, mas interpretar a Bíblia existem regras. E a pessoa tem que se debruçar sobre essas regras. Né? Então, isso são palestras aí do Seminário de Ciências Bíblicas, são coisas que a gente precisa levar para a igreja. As pessoas não têm ideia como deve ter custado caro para quem começou a fazer as traduções do grego, sendo que o grego do Novo Testamento era uma língua morta. As pessoas traduzirem o hebraico quando na região já se falava outra língua, que era o aramaico. Então, foi preciso estudar muito para, vamos dizer assim, fazer o milagre da ressurreição. Né? Você tem que ressuscitar esses idiomas e traduzi-los. O trabalho de manuscritos, comparar manuscritos para chegar ao texto original fiel, e depois o trabalho necessário para traduzir adequadamente para cada idioma. Então, gente, me desculpa, essa não é uma obra para preguiçosos. Essa é uma obra para gente que gasta a sua vida. Nós estamos acompanhando agora um casal que estão traduzindo a Bíblia para a língua paracanã. Eles são missionários, já são mais de 20 anos que eles estão traduzindo a Bíblia. Só que eles não saíram do zero, já começaram em cima de outras traduções de outros idiomas. Imagina você chegar para um povo que não escreve a sua língua, é uma língua ágrafa. Então, você vai criar a gramática para aquele povo, para falar as coisas do dia a dia. Vai ensinar a escrever as coisas do dia a dia. Depois você vai pegar esse índio que aprendeu a escrever a língua dele do dia a dia e começar a mostrar para ele o texto bíblico, para que ele te diga como é que na língua dele se fala aquilo ali. Não é fácil. Então, é um processo, gente, da vida toda. Justamente. Demora mais de 50 anos para você produzir um Novo Testamento numa língua ágrafa. Aí vem alguém depois e quer, sabe, isso, né? quer trabalhar, quer entender a Bíblia em 10 minutos por dia. E o pastor falou desse Não processo. Não dá, gente. Anteriormente, o tradutor ia e aprendia um pouco ali daquele contexto, ensinava o nativo, depois ia. Hoje, é ensinar para que o nativo possa ensinar o próprio nativo, né, pastor? Então, todo esse processo aí são décadas, gente, são décadas. Aproveitando essa fala, pastor, tem um episódio que vai sair ainda, aí, já está gravado, com o pastor Paulo César Nascimento, falando do processo entre os tucanos, né? Os tucanos, o povo indígena da Amazônia. Por favor, respeitem. Olha, eu quase choro. E choro mesmo, né? Quando eu penso em gente que gastou a sua vida, anos e anos da sua vida, para produzir um texto bíblico acessível a uma comunidade, a uma população pequena. E a gente que tem a Bíblia em português, não pensem que isso também não foi custoso, que não foi difícil, que não foi trabalhoso. Então, o texto que você tem na sua mão, não trate com desprezo, porque ele custou muito caro. E não pense que você tem um entendimento melhor do que aquele texto que está lá. Não, para mim é isso, para mim é aquilo. Quem é você? Quem sou eu?
Quem sou eu para chegar e dizer que essa tradução está errada? Entendeu? Então, eu acho muita arrogância quando alguém tenta melhorar a Bíblia. Tenta dizer que essa palavra podia ser aquela. Por favor, quando você faz isso, pensa bem se você tem autoridade, conhecimento para falar isso. Não é? Nós comparamos a NVT, a NVI, a NAA, nós comparamos uma versão com a outra. Eu tenho a TEB, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu comparo as editoras católicas, as diferentes editoras protestantes. Isso é conhecimento, mas entre si elas praticamente confirmam sempre a qualidade do texto. As diferenças são mínimas. Então, quando alguém, de forma arrogante, que nem sabe ler grego, fica dizendo que o Novo Testamento é isso ou aquilo, me desculpa, vai plantar batata, para não dizer. Vai ler os originais. Pronto. É a pergunta que a gente sempre ouve lá na regional. Qual é a melhor tradução? Eu quero uma tradução mais perto do original. As pessoas não entendem que quanto mais perto do original, mais distância você fica do texto. Fica mais difícil de compreender. Não é verdade? Então, a mensagem da Bíblia tem que ser compreendida, né, pastor Zé Carlos? É por isso que essas traduções complementam. Deixa eu aproveitar a versão corrigida daquele versículo lá, né? O que é nascido de Deus, lá em João, né? 1 João. O que é nascido de Deus não peca. A versão corrigida coloca assim. Aquele que é nascido de Deus não peca. Só que nos primeiros versículos diz: aquele que diz que não tem cometido pecado faz de Deus um mentiroso. É verdade, não está. Tá lá. Aquele que. Então, só no grego você resolve isso. Então, não peca. Aqui está dizendo que o que é nascido de Deus não peca, mas aqui está dizendo que se ele disser que não peca, ele está mentindo. E aí? Então, aí você vê as versões. Aí tem a versão atualizada, vai dizer que não vive pecando, acho que é isso, ou não vive em pecado. Então, não é que não peca pontualmente, é que ele não tem prazer no pecado, a sua vida não é delicada. Tinha gente pregando aí que Deus tem um apartamento, pastor. Porque Números 34, na versão de 1969, e vós conhecereis o meu apartamento. Está lá. Aí as traduções aí, e conhecereis o meu afastamento, a minha indignação. Você pega Jó 15, 27. Meu apartamento é legal, hein, cara? Essa é legal. Você pega Jó 15, 27. Está lá escrito, enxúndia nas ilhargas. O que é isso, gente? Enxúndia nas ilhargas. Oxa, Aí você percebe que ilhargas é cada parte do corpo humano. E enxúndia são as dobras. Então fala o quê? De gordura, daqueles reis que naquela época comiam, se abastavam e ficavam gordos. Né? Então você percebe que hoje enxúndia nas ilhargas é pneuzinho, pneu. Você nunca mais vai falar que ninguém está gordo. Você vai dizer, cuidado com as enxúndias nas ilhargas. Eu não cheguei a ler essa versão da enxúndia. Você pega Paulo falando para Timóteo, parricidas, matricidas. Né, mas quem vai entender isso hoje, gente? Então, assim, são termos. É os que matavam pai e mãe, né? Isso, justamente, assassinos de pai e mãe. Então, tem essas questões aí que a mensagem da Bíblia precisa ser compreendida. Por isso que a gente fala aí da NTLH. Hoje as pessoas só conhecem homicídio e feminicídio. Homicídio que é matar homem, né? E falando de batistas, eu gosto muito e ouço muito o saudoso Isaltino Gomes. E o pastor Isaltino Gomes sempre fazia menção das leituras aí na NTLH, porque o Werner Karcher participou, né, da tradução. E a compreensão era muito clara das mensagens do saudoso pastor Isaltino Gomes. Então, eu também sou um amante da NTLH, da compreensão da mensagem da Bíblia. É muito importante, né, pastor? Muito bom. Bom, gente, o papo é bom, a gente precisa finalizar. Já vai acabar? Né? Tem que acabar. Olha o evento, vocês têm que ir lá no evento. Nosso encontro está marcado para 18 e 19 de outubro, lá nas dependências da PIB. Vocês têm que ir lá. Projeto de gravação das vozes, 31 mil vozes. Leva a sua família, leva os seus filhos para ter interação com esse projeto. As crianças também gravam. As crianças também, entendeu? Legal. Isso é muito importante, viu, gente? Natan, se você permite aqui um minuto, tem um tema aqui também interessante, a Bíblia e o cultivo da Bíblia, né? Cultura e cultivo da Bíblia. A gente está falando de Brasília, onde a gente tem a proposta de construir o Museu Nacional da Bíblia. É um projeto da SBB como curadora aí, é um projeto do governo, mas a SBB está como apoiadora. Então é algo que o Dr. Erni vai tratar sobre isso. Falando de cultura bíblica, a SBB tem um Museu Nacional da Bíblia, né, que guarda aí essas relíquias aí, os formatos da Bíblia. No mês passado, a gente percorreu dezenas de cidades
com a mostra itinerante do Museu da Bíblia. Eu e o pastor Gibson percorremos Brasília, e essa mostra foi para o Senado, Museu Nacional, a gente foi para assembleias legislativas em Goiânia, em Tocantins, em Cuiabá, levando o quê? Os materiais do acervo do Museu da Bíblia, para que as pessoas entendam, né, o processo de construção da Bíblia. Então, a gente tinha uma palestra lá falando sobre legados da reforma, né, dos manuscritos aos formatos digitais. A gente falou tanto aqui, mas a gente falou da história também, como os copistas escreviam a Bíblia, os materiais, pele de animal, papiro, até chegar, gente, em materiais como esse, Braille, Proclaim, né? Hoje as pessoas têm a Bíblia no celular, as diversas versões. Eu tenho o texto grego aqui, Olha, eu tenho o texto Allen. grego, olha só. Tem hora que ele está pregando lá no púlpito, aí eu falei, Deixa eu olhar aqui no Deixa eu ver original. no grego como é que é isso. Poxa, gente. Então, assim, essa temática vai ser apresentada no Seminário de Ciência Bíblica, né? Cultura e cultivo da Bíblia. Então, é interessante para a gente ver os valores da Bíblia na sociedade. E falo de um outro projeto da Sociedade Bíblica, que é o Estudando com a Bíblia, onde a SBB desenvolve cartilhas para o ensino religioso das escolas. E aonde ela não traz proselitismo, religião, na verdade ela extrai os valores da Bíblia, os valores bíblicos para a sociedade, amor, respeito, honestidade, e explora esses valores junto com a comunidade escolar. É um projeto da SBB também que distribui essas cartilhas de forma gratuita para o ensino religioso das escolas, falando de cultura e cultivo da Bíblia. No site da SBB tem tudo isso aí, né? Isso, sbb.org.br. Lá você tem a livraria, você tem o institucional e conhece todos os projetos e programas da SBB. Mas, gente, se inscrevam no Seminário de Ciências Bíblicas. Nós queremos casa cheia, né, pastor? Vamos ter. É igual com Atos certeza. 20, a gente quer ver Eutico nas janelas, mas não caiam, né? Não caiam. Não, ali não caiam. tem como cair. Não tem como não, né, Não, pastor? graças a Deus. Da janela, Mas a gente não. quer casa cheia. Então, faça a sua inscrição através do Simpla, invista R$50 em 2 Bíblias, vai lá no Instagram da PIB, do pastor Zé Carlos, da SBB, faça a sua inscrição para a gente ter casa lotada nesses dias aí, 18 e 19 de outubro. E se você está assistindo esse episódio, já passou o evento, você fala, poxa, caí aqui de paraquedas, hoje já é 20 de outubro, o evento já passou. Compartilhe esse episódio com a sua igreja, com seus amigos, o Dia da Bíblia está chegando. Verdade. Né? De repente, já pensou, gente, olha esse episódio, que legal, vamos colocar aqui na Escola Bíblica do domingo do dia daqui, é o segundo domingo de Isso, dezembro. segundo domingo de dezembro. Vamos assistir um episódio legal aqui, falando sobre a Bíblia, SBB, história. De repente, o episódio é grande, não interessa todo o episódio, faz o corte, coloca lá, baixa. Tem todas essas possibilidades aí, mas nosso objetivo aqui no Debatistas é isso, é trazer conhecimento para você. A ideia de debate, você raramente vai ver aqui debate de uma pessoa com um ponto de vista e outro com outro. A ideia é de debater as ideias, trazer conhecimento, né? Trazer conteúdos que com certeza vão abençoar a sua vida. Então, a gente está finalizando. Palavras finais aí, pastor Zé Carlos? Obrigado pela oportunidade de divulgar o evento, de falar o que a gente pensa e expressar nosso amor pelo Senhor e pelas Escrituras. A alegria estar aqui com o Bruno, amigão, companheiro de muitos momentos, com você, Natan. Deus te abençoe. Amém. Paulo, valeu a técnica aí. Tamo junto. Bruno, palavras finais. Gente, também agradecer ao Natan, ao pastor Zé Carlos, ao Paulo, a toda a equipe da CBN, ao apoio que vocês têm dado ao SPB. A gente é parceiro. Nós tivemos agora lá em Várzea Grande, né? Com o pastor Oswaldo Coutinho também, estão aqui com o pastor Esdras. Então, assim, é um agradecimento em nome da Sociedade Bíblica do Brasil, em nome da Secretaria Regional, ao pastor Gibson, que é o nosso secretário, aos colegas, e à parceria da PIB, viu, pastor? Obrigado por acolher e sediar esse evento. E você se inscreva, participe, a gente se vê lá nessas temáticas do Seminário de Ciências Bíblicas. Deus abençoe. Maravilha. Muito obrigado, pastor Zé, pastor Bruno. E você que nos acompanhou até aqui, eu gosto sempre de falar que você se torna um debatista quando você comenta, né? De repente, deixa aí nos comentários uma experiência sua com a Bíblia. Né? O pastor Zé trouxe a experiência dele. O pastor talvez Bruno a Bíblia mais experiência antiga dele. que você tem em casa, deixa lá. Aí. Ou, de repente, como foi, por onde você começou a leitura da Bíblia? No meu caso, a gente começou a amar a Bíblia, assim, eu já nasci num lar cristão, e aí meu pai nos incentivou, primeiro começando com o Novo Testamento. Né? Quem lê o Novo Testamento todo aí vai ganhar. Se não lê, não come. Ganhava um presentinho. E aí depois foi lá. Lê a Bíblia toda. Quem lê a Bíblia toda vai ganhar uma Bíblia. Perfeito. E aí essa foi a minha experiência. Li a Bíblia toda. Para entrar no seminário tinha que ter lido a Bíblia toda, né? No Beta Brasileiro que eu fiz. E aí já tinha lido na adolescência. Já tinha lido a Bíblia toda, meu pai me incentivou, ganhei a Bíblia. Então, assim, eu vou deixar isso nos comentários, eu vou deixar a minha experiência, deixa a sua também. Porque você se torna um debatista. Vamos fazer assim, então. Se alguém que ouviu esse podcast, esse programa, já completou a leitura da Bíblia esse ano, pode mandar o nome,
tá? Que a gente vai emitir um certificado no nome da Sociedade Bíblica do Brasil de conclusão de leitura da Bíblia. Você vai mandar o nome, o início e o término da leitura. Lá você vai ter um certificado. Quantas vezes você leu a Bíblia? Ah, meu nome é Bruno Ferreira. Bruno Ferreira leu a Bíblia 30 vezes. Então a gente vai emitir esse certificado, tá bom? Gratuitamente. Para qual e-mail a pessoa pode mandar isso? Porque que vocês têm acesso aí? Pode colocar no bruno.nascimento@sbb.org.br, que é o meu e-mail. bruno.nascimento@sbb.org.br. Olha, eu concluí a leitura da Bíblia já esse ano, quero um certificado, de forma gratuita. 2024. Isso só vale para 2024. 2024. Se você está caminhando para a conclusão, não importa. Até 2024 a gente vai emitir esse certificado. Até dezembro de 2024? Até dezembro. Promessa. Olha, promessa. Tá vendo? Um certificado da SBB de leitura da Bíblia. Ah, mas eu não comecei ainda. Bom, você tem alguns meses. Começa. Oxe, começa agora. Começa agora. Ah, mas eu comecei em 2022, vale? Se a gente Vale quem começar em 2022 e terminar em 2024? Não, 2024. Ó, se esse programa servir para incentivar as pessoas a concluir a leitura da Bíblia até dezembro, a gente ganhou o programa. É benção, é benção. Bora lá. Pronto, só vale para 2024. Né? Vamos lá. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Até o próximo Debatista.